você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado dos ovos. E quem está aqui então para trazer detalhes para a gente sobre o andamento desse mercado, né? Agora que a gente está até prestes a terminar o mês de agosto, é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço o convite. Juliana, como que foi o comportamento do mercado dos ovos ao longo desse mês? A gente sabe, né, que tanto os ovos quanto a carne de frango acabam sendo, né, os preferidos da população que está com um poder de compra um pouco mais corroído. Mas como que foi a relação entre produção e demanda nesse mês de agosto? A movimentação no mercado de ovos ela foi bastante positiva ao longo do mês, Letícia. Apesar do cenário de queda que a gente está vendo agora, nessa segunda quinzena, mais especificamente na última semana, no mês, de modo geral, o cenário foi bastante favorável para o mercado de ovos. A gente teve cerca aí de 4 altas bastante significativas ao longo do mês, oferta bastante ajustada, controlada aí, e demanda aquecida. Então, isso fez, inclusive, com que os preços dos ovos atingissem patamares recordes, né? Então, ainda que tenha havido essa queda ao longo da última semana, que os preços estejam um pouco mais pressionados agora nesse final de mês, no acumulado de agosto, o movimento ainda é favorável e o cenário é de preços recordes para os ovos, em todas as praças acompanhadas. Bom, queda no final de mês não é muito novidade, né, Juliana? A gente sabe que chega final de mês aí, os preços começam a ter aí pressão de baixa, né? O pessoal com menos dinheiro no bolso para poder comprar, né? Então essa demanda acaba ficando um pouquinho mais para trás. Mas você falou em preços recordes, então que preços são esses? E que tipo de recorde que eles significam, né? Desde quando, de quando começou essa análise para a gente ter uma noção aí da evolução desses preços? Sim. No mercado do atacado da Grande São Paulo, por exemplo, a caixa com 30 dúzias está mais de R$ 150, né, do produto branco. Então, esse valor é o mais alto de toda a série histórica do CPEA, desde abril de 2013 que a gente acompanha essa movimentação no mercado. Então, são os maiores patamares de preços já vistos para esse produto, né? Então, um cenário realmente bastante favorável. Agora, no final do mês, a gente está vendo esse recuo, mas assim, os preços dos ovos estão indo muito também na direção das outras proteínas. A gente tem a carne bovina caindo, a carne de frango também caindo, a proteína suína também com movimento de queda. Então, diante desse contexto de todas as proteínas, né, pelo menos as principais proteínas consumidas aqui no Brasil em queda, dificilmente os preços dos ovos eles iriam se sustentar aí na última semana. Então a gente olha para esses preços médios desse mês de agosto, né? Você comentou antes da gente entrar ao vivo, a caixa de 30 dúzias de ovos brancos para o atacado da Grande São Paulo, valendo R$ 159,06 e dos ovos vermelhos, a caixa também com 30 dúzias, valendo R$ 179,49. Então a gente tem um aumento em relação a julho de quantos por cento e em relação a agosto do ano passado de quantos por cento, Juliana? Em relação ao mês passado, é um aumento de 5%, e quando a gente compara com agosto do ano passado, esse aumento ele chega a quase 20%, né? Cerca de 19,4% de alta em relação ao ano passado. Então, realmente, altas bastante significativas aí. E ao que se deve, Juliana, essa diferença, né, entre agosto desse ano e agosto do ano passado? É uma questão de enxugamento de produção ou é mais uma questão da demanda mesmo que mudou alguma coisa? O que está diferenciando agosto desse ano para agosto do ano passado para a gente ter esse gap aí de 20%, né, esse salto de 20%? A procura ela está bastante aquecida, de fato, né, Letícia? Mas eu diria que o principal fator, né, o propulsor mesmo desse movimento de alta é a questão da estratégia dos próprios agentes, né, em estar reduzindo a oferta do produto. Então, com essa menor oferta de ovos no mercado, consequentemente, os preços eles acabam subindo, né? A gente tem o ritmo de exportação também esse ano bastante aquecido,
se a gente pegar o acumulado aí dos 7 primeiros meses desse ano, as exportações elas chegam, né, com uma alta de quase 20%, pouco mais de 17% de alta. Então, isso também ajuda a enxugar um pouquinho da oferta doméstica, ainda que as exportações não sejam tão expressivas, tão significativas quanto são para os mercados de proteínas carnes, ainda assim também não deixa de ser um fator que contribui, né, para essa redução da oferta doméstica. Mas principalmente essa alta em função da estratégia dos próprios agentes em estar reduzindo a produção. E agora para o mês de setembro, né? Falta pouco para a gente virar o mês. O que a gente deve ver? A gente deve continuar vendo esse cenário de uma produção um pouco mais enxuta, uma demanda mais aquecida ou não, já que a gente tem aí então o auxílio emergencial sendo liberado pelo governo federal, a gente tem o processo eleitoral que acaba fazendo girar também um pouco mais de dinheiro, já que a gente também tem empregos temporários. O que pode se esperar para o mês de setembro, Juliana? É comum que no segundo semestre, principalmente em setembro, a oferta de ovos ela aumente um pouquinho, né? Isso já é meio que sazonal. Mas como os produtores eles vêm trabalhando com esse ajuste, né, em menor produção, e a demanda ela segue sustentada, né? Então a gente não deve ver aí uma queda brusca na procura por ovos. Então a gente acredita num cenário de estabilidade aí nos preços dos ovos nos próximos meses. Letícia. Certo. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Imagina, eu que agradeço o convite. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo, então, o movimento do mercado dos ovos ao longo desse mês de agosto, que a gente já está aí prestes a terminar. Então, segundo a Juliana, nessa parcial de agosto, o preço médio que a gente tem com referência na Grande São Paulo, tanto para os ovos brancos quanto para os ovos vermelhos, são preços recordes, ainda que agora, nessa última semana do mês, os preços tenham cedido um pouquinho, o que é natural, né? Preços caindo no final do mês. Então, para se ter uma referência, né? Lembrando que essa referência é para o atacado da Grande São Paulo. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos, então, está com preço médio de R$ 159,06. E no caso dos ovos vermelhos, a caixa com 30 dúzias valendo R$ 179,49. E aí, então, nesses preços médios, se comparados, então, ao pagamento, né, aos valores médios do mês anterior, do mês de julho, isso significa que houve um aumento de 5%, mas quando a gente olha lá para agosto do ano passado, esse aumento chega a quase 20%. E segundo a Juliana, vai para além da questão da demanda, né, que a gente sabe que a demanda para o mercado de ovos ela é aquecida principalmente em momentos em que a população está com o poder de compra mais corroído, mas de acordo com a Juliana, o que tem puxado mais esses preços para cima é a oferta um pouco mais enxuta, então, por parte do setor produtivo, o que deve continuar, então, sendo praticado, né, ao longo dos próximos meses. Segundo a Juliana, agora em setembro, sazonalmente, é tradicional que a produção aumente um pouquinho, mas como a gente já tem esse cenário de produção menor, ainda que haja esse pequeno aumento pontual com a demanda aquecida, o viés então é de estabilidade nesses preços que são recorde para a análise do CPEA, que começou lá em abril de 2013. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.